Cadê o filme solo do Hulk? Por que o Hulk, um dos personagens mais icônicos da Marvel, nunca mais teve um filme no universo cinematográfico Marvel? Afinal, o filme dele foi um dos primeiros do UCM. Na realidade, o buraco é mais embaixo. Existe um motivo bem claro pra isso. Vem comigo que a gente vai desvendar essa história agora mesmo. Para entender essa situação, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para os anos 90. A Marvel, acredite ou não, estava numa situação financeira bem complicada, à beira da falência. Para se salvar, eles tiveram que tomar uma decisão difícil: vender os direitos cinematográficos de alguns dos seus personagens mais famosos para outros estúdios. Foi uma forma de conseguir uma grana rápida e evitar o naufrágio total da empresa, e foi assim que vários heróis que a gente ama foram parar nas mãos de outras produtoras. Por exemplo, a 20th Century Fox abocanhou os direitos dos X-Men e do Quarteto Fantástico. Por isso, durante os anos 2000, a gente viu um monte de filmes desses personagens feitos pela Fox, totalmente separados do que a Marvel Studios estava começando a planejar. A Sony Pictures, por sua vez, garantiu os direitos do nosso querido Homem-Aranha, e o Blade, por exemplo, foi parar nas mãos da New Line Cinema. Ou seja, a Marvel estava numa sinuca de bico e precisou abrir mão de muita coisa para sobreviver. Mas e o Hulk nessa história toda? Qual era a situação dele? A Marvel também vendeu o personagem? Sim, mas o acordo com o Hulk era um pouco diferente, mais maleável, digamos assim. A Universal Pictures adquiriu os direitos de distribuição de qualquer filme solo do Gigante Esmeralda. E é aí que mora o X da questão, a grande sacada que explica por que a gente não vê o Hulk protagonizando um filme só dele no MCU. Funciona assim: a Marvel, hoje Disney, é dona do personagem Hulk. Ela pode usar o Bruce Banner e o Hulk em qualquer filme ou série que ela produzir, mas se ela quiser fazer um filme solo do Hulk, a Universal tem o direito de ser a distribuidora. E o que isso significa na prática? Significa que a Universal ficaria com uma parte gorda dos lucros da bilheteria. Para Disney e Marvel, que gosta de ter controle total sobre a distribuição e, claro, sobre a grana que entra, isso não é muito interessante. Eles preferem investir em projetos onde eles ficam com a fatia maior do bolo. É por isso que a gente vê o Hulk aparecendo em filmes dos outros como Vingadores, Thor Ragnarok e séries como She-Hulk. Nesses casos, o filme ou a série não são considerados um filme solo do Hulk, e a Marvel pode usar o personagem à vontade, sem precisar dividir os lucros de distribuição com a Universal. É uma forma inteligente de contornar essa cláusula contratual e continuar explorando um personagem tão popular, sem ter que abrir mão de uma parte significativa da receita. Você deve estar pensando, mas a Marvel já fez um filme solo do Hulk, inclusive foi o segundo do UCM, e você está certíssimo. O Incrível Hulk, de 2008, foi distribuído pela Universal. Mas lembra que a gente comentou que a Marvel precisou abrir mão dos direitos de muitos de seus heróis mais conhecidos? Pois bem, eles não podiam nem tocar em ícones como o Homem-Aranha e os X-Men, porque os direitos cinematográficos não eram deles, mas existia um personagem extremamente conhecido do grande público e que seria uma chance de levar pessoas ao cinema: o Hulk. Por mais que os lucros não fossem individuais, compensaria deixar a distribuição com a Universal para ajudar a dar um pontapé inicial num projeto muito maior: o universo cinematográfico Marvel. Um nome de peso precisava chamar a atenção das pessoas já no começo. Foi uma aposta estratégica, um sacrifício inicial para construir algo gigantesco. Naquela época, a Marvel Studios estava apenas começando a produzir seus próprios filmes de forma independente e tinha também um acordo de distribuição com a Paramount Pictures. Por isso, filmes como Homem de Ferro, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América, O Primeiro Vingador, Os Vingadores e até Homem de Ferro 3 também tinham a abertura da Paramount. A empresa era responsável por levar esses filmes aos cinemas e, consequentemente, ficava com uma parte dos lucros da bilheteria. A grande virada aconteceu quando a Walt Disney Company anunciou a aquisição da Marvel Entertainment em 31 de agosto de 2009, com a transação sendo oficialmente concluída em 31 de dezembro de 2009. A partir daí, a Disney começou a assumir as rédeas de verdade. Em outubro de 2010, a Disney fez um acordo com a Paramount, pagando 115 milhões de dólares para adquirir os direitos de distribuição de Os Vingadores e Homem de Ferro 3. No entanto, como esses filmes já estavam com acordos de distribuição já estabelecidos, a logo da Paramount ainda apareceu neles. A transição completa, onde
a logo da Marvel Studios passou a aparecer sozinha, sem a da Paramount. Ocorreu a partir de Thor: O Mundo Sombrio, lançado em 2013. Isso marcou o momento em que a Disney assumiu de fato a distribuição de todos os filmes do universo cinematográfico Marvel, garantindo que todos os lucros de bilheteria fossem diretamente para a Disney. Mas desde 2008, nunca mais tivemos um filme solo do Hulk, apenas aparições em projetos de outros heróis, justamente para evitar precisar dividir lucros com a Universal. É uma questão puramente de negócio, de estratégia financeira. A Marvel não quer abrir mão de uma parte tão grande do que um filme solo do Hulk poderia render. Aí entra um detalhe delicado. Essa questão dos direitos de distribuição com a Universal, que impede um filme solo do Hulk, pode ter contribuído para uma mudança na forma como o personagem foi retratado no UCM. É nítido como após os Vingadores, o Hulk foi nerfado, ou seja, teve seus poderes e sua natureza selvagem diminuídos. Ele se tornou mais controlado, mais racional, culminando na versão Smart Hulk ou o conhecido Professor Hulk pela comunidade. Uma das razões para essa mudança pode ser justamente a necessidade de adaptar o personagem para filmes de equipe e participações especiais. Um Hulk completamente insano e incontrolável, como ele é notório nos quadrinhos, seria muito difícil de encaixar em narrativas onde ele precisa interagir com outros heróis e não destruir tudo ao seu redor. Ao torná-lo mais civilizado e com a inteligência de Bruce Banner, a Marvel facilita sua inclusão em tramas que não são focadas nele, evitando a necessidade de toda vez ter que lidar com uma fera insana destruindo tudo. Só que eles esqueceram que o público que ama o Hulk quer vê-lo justamente assim, uma força da natureza, sem contenção, um gigante esmeralda destruidor. A essência do personagem reside nessa dualidade entre a inteligência de Banner e a fúria incontrolável do Hulk. Ao controlar o monstro, a Marvel retirou dele aquela ameaça e o impacto que o personagem sempre teve, sacrificando a essência em prol da conveniência narrativa e das limitações contratuais. E isso claramente deixa cada um de nós, fãs do Gigante Esmeralda, completamente frustrados. Mas aí surge a questão, será que nunca mais teremos um filme solo do personagem? Talvez para Disney Marvel não, pelo menos não por hora, pelas questões já mencionadas. O próprio Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk no MCU, já disse que não acredita que um filme solo vá acontecer. Mas, quem sabe se a situação mudar, se houver uma renegociação de direitos, ou se a Marvel precisar de uma carta na manga para puxar a atenção do público novamente, eles usem essa carta verde. Afinal, eles sabem o potencial do Golias Esmeralda, que apesar da bilheteria modesta na época, foi um dos primeiros heróis em quem apostaram suas fichas no começo. Enquanto isso, a gente, como fã, continua sonhando com um novo filme solo de respeito do Hulk. E você, o que acha dessa situação toda? Você sente falta de um filme solo do Hulk no MCU? Qual saga dos quadrinhos do Hulk você queria ver bem adaptada nas telonas? Não esquece de deixar seu comentário, quero muito saber a sua opinião.